E aí, pessoal, tudo bom? Retornando aqui para os nossos estudos, é, voltando para a análise de algumas jurisprudências no Superior Tribunal de Justiça. E hoje eu quero falar sobre mais um absurdo, né? Que a gente já vem falando aí de vários absurdos praticados por magistrados, promotores de justiça. Essa, mais uma vez, é de um magistrado, ok? E o assunto fala lá que o STJ anula a audiência em que o juiz impediu o réu de responder somente à defesa. Ou seja, novamente, magistrados praticando atos, né, atentatórios contra o Estado democrático de direito, contra direitos e garantias individuais, contra o devido processo legal, contra o respeito à dignidade da pessoa humana. Eles insistem nessa situação, mesmo estando presente a lei de abuso de autoridade. Espero que surja algum promotor de luz e que possa propor ações contra essas pessoas, que, apesar do corporativismo que a gente sabe que existe no nosso país, ok? Mas, mais uma vez, é lamentável nós estarmos diante de uma posição dessa, uma decisão dessa de um juiz, pior ainda, ser ratificado pelo Tribunal de Justiça, o que é mais lamentável ainda. Porém, para nossa sorte, sobra o STJ e o STF corrigindo essas barbáries que estão praticando aí. Então, volto a afirmar, nós, advogados criminalistas, estamos advogando, já pensando no STJ e no STF, que é o que tem socorrido, né, a população. O STJ tem até ao slogan, né, o Tribunal do Cidadão bastante, e tem feito jus ao que lá está escrito. Aqui fica o meu elogio. Vou falar sobre um HC 639247 e o outro HC, que é 628224 de Minas Gerais. Okay? Os dois sobre o mesmo assunto. Tá? Tem até circulando aí ontem, estava circulando esse vídeo, está circulando esse vídeo na internet, em que, no momento do interrogatório do réu, a juíza faz as perguntas de qualificação e o advogado informa que o réu só iria responder as perguntas que ele, defesa, fizesse, ok? E a juíza, como alguns outros já vem fazendo, tais como os exemplos aqui, sim, surgiu, né, e ela foi totalmente desequilibrada, terminou a audiência de bravejando, batendo na mesa, sabe? Como se fosse uma ameaça ao advogado, né, aumentando seu tom de voz, chegando a ser agressiva. Passou do limite da educação, da falta de educação. E aí ela terminou a audiência. Esse vídeo está circulando aí para vocês verem e verem o que a defesa tem que enfrentar e o que o cidadão, independentemente se ele praticou um crime ou não, ele acaba tendo que enfrentar. Então, dentro da própria Casa da Justiça, a justiça é feita. Isso em razão, né, de uma série de posicionamentos arbitrários, arrogantes, de pessoas que estão ocupando um cargo, né, que podem decidir a vida dos outros e se deixam levar por isso. E, consequentemente, acarreta prejuízo para toda a sociedade. Né? Então, fazer uma leitura aqui, né, do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, toda vez que alguém está respondendo um processo ou a preso em flagrante, seja lá o que for, o sujeito tem direito ao silêncio, ok? Então, ele não é obrigado a falar, ele fala se ele quiser, tá? Então, olha o que diz o artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. O preso será informado de seus direitos, vírgula, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. Então, ele tem direito de ficar em silêncio, ok? Aí, já em audiência, já o processo tramitando, quando chega lá na audiência, o réu ele tem o direito de falar ou não. O artigo 186 do Código de Processo Penal fala assim, ó, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, tá? Então,
o réu ele é obrigado a informar a sua qualificação, só isso. Mas falar sobre o fato ou responder perguntas, ele não é obrigado. Então, repetindo, 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer em silêncio, de permanecer calado e de não responder as perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo único. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Bom, então, até o artigo 186, ele fala que o réu não é obrigado a responder as perguntas. A questão toda é, o código não é claro, é verdade, fala que ele não é obrigado a responder perguntas, e aí a questão é, não responder perguntas de quem? De nenhuma das partes? Acusação, defesa e magistrado? Ou ele pode escolher? Bom, para alguns magistrados, esse aqui é um, vou ler daqui a pouco aqui os argumentos deles lá, que é completamente doido, entende que o réu, se ele for responder a perguntas, a alguma pergunta da defesa, ele é obrigado a responder a da acusação e do próprio magistrado. Que é um absurdo, né, gente? Se o réu tem o direito de não se autoincriminar, né, de produzir prova contra si mesmo, e se ele tem direito ao silêncio, ele, via de regra, tem o direito de responder às perguntas que ele quiser, se quiser e de quem ele quiser. Ok? Isso aí, o tribunal, STJ e STF já tem esse posicionamento disso, a doutrina já vem falando sobre isso, mas, sabe, ainda existe pessoas insistindo nesse blá, blá, blá horrível que está aí. Então, certo é que o réu ele pode ficar em silêncio, ele pode responder as perguntas do magistrado e do promotor, se ele quiser, ele pode responder as perguntas do magistrado e do promotor quando a defesa permitir ele responder aquela pergunta ou não, ele pode responder a todas as perguntas de todo mundo, ou ele pode responder somente as perguntas que é realizada pela defesa. Eu, particularmente, há um bom tempo já mudei esse posicionamento. Geralmente, eu não deixo o réu responder pergunta de promotor e juiz, porque as perguntas deles são todas macabras, na verdade, não vem com essa história de dizer que estão em busca da verdade real. A verdade real deles é só condenar. Então, eu não permito. Eu só falo, ele só responde aquilo que eu pergunto, ok? E dentro desse contexto, a gente tem que também respeitar o princípio da lealdade processual. Fazer perguntas que tragam clareza tanto para o magistrado, né, ou no plenário do júri, se você for usar essa técnica, tem que ter muita cautela, mas que fique bem claro tudo, né, que está sendo apresentado ali. Tá? Então, insistir nessa barbárie, nessa bagunça processual que cada juiz tem o seu código de processo penal lá do seu gabinete, é voltar a 1941, que é o código que é, mas querer insistir que isso prevaleça. Gente, acorda aí, ó, acorda, mudou. Constituição Federal, nós estamos em 2021, está tudo mudado. Novo ordenamento jurídico, apesar do Código de Processo Penal ser um Frankenstein todo remendado pelo legislador, mas nós estamos dentro do Estado Democrático de Direito. Temos aqui o artigo 5º, inciso 63, dá para fazer essa interpretação. Vamos aí se desagarrar aí, vamos para viver na luz, aí vocês que estão aí meio que nas trevas, aí se insistindo em praticar, né, repressão a qualquer jeito, vamos sair disso aí, vamos acordar. Mas aí vamos lá. Lendo aqui, ó, o caso ocorreu na 6ª Vara Federal de Santos. Então, não é só no Rio de Janeiro, não. Estou falando também de Justiça Federal. Está lá de Santos isso, tá? Onde tramita o processo referente à denúncia, quando o réu, de forma sumária, disse que não responderia a qualquer questionamento que não fosse feito por sua defesa. O magistrado indeferiu o interrogatório e entendeu que seria suficiente que fosse feita a declaração por escrito com as razões defensivas. Pior ainda, né? Ele rasga o Código de Processo Penal, cria uma nova modalidade para um sujeito comum, que é prestar declaração
fazer o seu interrogatório por escrito. E, dentro desse contexto todo, ele ainda esquece, né, que o interrogatório ele faz parte da autodefesa do réu e ele é um meio de defesa do réu. Tá? Então, o réu, junto com sua defesa, que complementa, que constitui o princípio da ampla defesa, que é a defesa técnica, mas a autodefesa, e essa autodefesa é a verbalização daquilo que ele entende que tem que responder, tá? Em conjunto com sua defesa técnica, criou-se o princípio da ampla defesa. Então, aqui o magistrado está até rasgando esse princípio. Então, não existe esse negócio de fazer interrogatório por escrito, né? Isso aqui é bagunça, é preguiça mesmo, é rasgar a lei. Gente, não tem como aceitar isso. E você aí que é advogado, iniciante, nunca deixe isso acontecer. Não deixe de consignar em ata, tá, que você é contra esse ato do magistrado, já para não cair em preclusão, e você se insurgir contra essa arbitrariedade. E aí ele fala lá, né? Para o juiz de primeiro grau, permitir o silêncio parcial significaria permitir que a defesa faça a instrução do processo. Claro que não, não é isso. A defesa não está fazendo instrução, quem preside é o magistrado, né? Aqui ele foi muito infeliz, né? Se colocou como um coitadinho. O Tribunal Regional Federal manteve aí que vem o pior, né? O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o indeferimento, ou seja, então os desembargadores que compõem lá a turma ratificaram a ilegalidade do juiz e acharam bonito, devem ter até batido palma para isso, né? É um absurdo que chega. E aí a gente é obrigado a buscar no STJ e no STF para restabelecer, né, a ordem jurídica e social, né? E aí a decisão, né, vem falando: a ordem é para que o juízo faça nova audiência de instrução e julgamento. Olha só, anulou aquela audiência. Quanto tempo não se perdeu aqui? Se fosse um crime, né, que a prescrição pudesse ocorrer em tempo rápido, poderia ter ocorrido. Então, vai lá, a ordem é para que o juízo faça nova audiência de instrução e julgamento, oportunizando ao réu o interrogatório, bem como a sua livre manifestação quanto ao mérito, seja de forma espontânea ou sob a condição de perguntas de qualquer das autoridades. Gente, o tribunal está falando o seguinte: vai remarcar a audiência, vai fazer o interrogatório e ele vai responder as perguntas que ele quiser da defesa técnica. Com isso, se gasta dinheiro, se gasta tempo, em todos os sentidos, prejudica o réu, prejudica a sociedade e ninguém ganha com isso. E o que acontece com o magistrado? Nada. O que acontece com o promotor de justiça? Nada. Nesse caso, o promotor de justiça não teve nem culpa, mas já sabendo que outras vezes isso acontece, ele também poderia ter se manifestado. Aliás, eu nunca vi, esse é um exemplo, que eu saiba não aconteceu, eu não estava na audiência, mas pelo menos não está escrito lá no acórdão, assim, o promotor de justiça, né, se insurgiu contra a posição do magistrado, como fiscal da lei, exercendo, né, com vigor a sua função. Eu não vejo isso escrito. O promotor de justiça vê o juiz fazer uma arbitrariedade dessa. O promotor de justiça, que é promotor de justiça na íntegra do que é um promotor de justiça, ele deveria pedir a palavra excelência. Pela ordem, o senhor está causando prejuízo para o réu, causando prejuízo para a sociedade, causando prejuízo para o processo, porque depois isso pode ser anulado. O réu pode responder as perguntas que quiser da defesa. É lamentável, eu gostaria de fazer minhas perguntas, mas já que ele pretende fazer isso, e a Constituição assim o garante, e tantas outras situações que o promotor de justiça deveria exercer o papel de fiscal e sair do papel só de acusador oficial para condenar, mas sim fazer jus ao nome, promotor de justiça. E promotor de justiça é promover a justiça. Parece para eles, promover a justiça é só condenar. Espero que isso possa mudar. Então, fica aqui a dica, né? HC 639-247, HC 628-224, lá de Minas Gerais, para que você possa ficar atento. Se cair na sua prova uma questão dessa, então você pode fundamentar por todos os argumentos que eu falei aqui. Você que está advogando é novo, não precisa ficar nervoso se o juiz bater na mesa, der cambalhota, seja lá o que for, gritar. Faça cara de paisagem para ele, né? Mostre a sua educação, a sua elegância, o seu saber jurídico. Faça consignar o que tem que ser feito
que tem que ser consignado, depois faça o que tem que ser feito. Busque nos tribunais superiores o direito do seu cliente e o seu direito também, ok? professor@josebrito.com.br é o nosso e-mail e martinsbrito.eadplataforma.com é a nossa plataforma. Nossos cursos jurídicos, informações e muito mais. Bons estudos, grande abraço, nos vemos logo, logo.